Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade do livro de Salmos. Salmos de número 103, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra, diante de um salmo, um canto de louvor e adoração a Deus. Aleluia. Mas o que me chama a atenção neste salmo é que ele compara o renovo de nossas vidas como um renovo na vida de uma águia. E como é de conhecimento dos irmãos, ministrando acerca da águia na mensagem passada, hoje nós queremos trazer a parte 2 do Aprendendo com a Águia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele nos compara o cristão com a águia. E estudando sobre a águia, nós podemos trazer uma lição linda, uma lição maravilhosa para as nossas vidas. E é nesse mesmo espírito, nessa mesma comunhão, que eu quero dar continuidade a esta mensagem, como Aprendendo com a Águia, parte 2, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é certo que há muito que se aprender com as águias. É certo que muito foi estudado sobre a águia, que a águia é o animal mais mencionado na Bíblia, é o passarinho mais mencionado, a ave mais mencionada na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário aprender sobre ela. Muitos e muitos sábios falam acerca da águia, muitas e muitas palestras são dadas acerca da águia, porque ela tem muito a nos ensinar. E hoje nós vamos aprender algumas coisas que certamente acrescentará na nossa vida pessoal. Se nós colocar em prática, aleluia, 10% daquilo que aprendemos, as nossas vidas elas serão transformadas, serão renovadas, e novos rumos, aleluia, tomarão os nossos caminhos. E meus irmãos, hoje eu quero partir de um contexto no qual semana passada nós aprendemos sobre aprender a ficar só, sobre a visão, sobre, louvado seja o nome do Senhor, algumas qualidades, sobre sair da zona de conforto. E hoje nós iremos aprender, aleluia, novas lições, e nós iremos começar já abordando o campo feminino nessa oportunidade. Nós precisamos saber, meus irmãos, que a águia ela forma um casal único para toda a vida. E aqui ela já nos traz uma lição maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, acerca do relacionamento, acerca do que é o casamento para as nossas vidas. É o primeiro ensinamento que ela traz, aleluia, porque nós sabemos que o casamento ele é permitido a separação apenas em caso de traições. Mas hoje nós vivemos em um contexto onde motivos banais levam casais a se separarem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que superemos os obstáculos juntos, que analisemos antes do casamento. E neste momento nós vamos entender, meus irmãos, que as águias formando um casal único, é a águia fêmea quem
toma a iniciativa para escolher os seus pretendentes. A paquera da águia, ela é feita de uma maneira, louvado seja o nome do Senhor, tanto quanto sábia, digno de uma águia. Louvado seja Deus. E a águia fêmea, ela é quem escolhe o seu parceiro. E é certo que estudos revelam que são as mulheres quem escolhem os seus parceiros. Louvado seja o nome do Senhor, quando na verdade os homens pensam que são eles quem escolhem, mas na verdade as mulheres são quem escolhem. Mas é preciso, aleluia, saber escolher. A águia, para poder escolher o seu parceiro, a qual ela vai passar o fim da sua vida ao seu lado, primeiro ela faz alguns testes. A paquera é feita por meio de testes, louvado seja o nome do Senhor. A águia fêmea, primeiro ela pega um graveto sobre o seu bico, e ela voa, aleluia, a uma altura de aproximadamente 3.000, louvado seja o nome do Senhor, 3.000 metros de altura. E dali ela solta o graveto do seu bico, para que os machos, os seus pretendentes, eles consigam pegar aquele graveto antes que ele venha cair no chão. E esse é o teste que ela faz, aleluia, para escolher o seu esposo, aquele que vai ficar com ela, que vai ser o seu companheiro para o resto de sua vida. Porque essa é uma escolha muito definitiva, é uma escolha muito objetiva. E o macho que quiser casar com a águia, ele precisa passar pelo processo, ele precisa ser aprovado nesse teste, louvado seja o nome do Senhor. E ela repete esse processo por muitas e muitas vezes, soltando o graveto do seu bico, começando por 3.000 metros até chegar numa altura de 150 metros do solo. E é certo que, aleluia, alguns machos, eles desistem no meio desse processo, no meio desse teste. Alguns machos se cansam ou desistem, aleluia, da sua pretendente no meio desse processo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que desistem são deixados para trás. Aqueles que desistem, ela não volta para buscar, mas ela vai escolher aquele que insistir, aquele que for até o fim. Porque a única certeza que ela tem é que em algum momento da sua vida, algum dos seus filhotes pode cair do ninho, e o seu macho precisa estar preparado para apanhá-lo antes de cair no chão, porque o seu ninho é construído em lugares altos. Louvado seja o nome do Senhor. E é desta maneira que é feito o processo de paquera, que é feito o processo de escolha pela águia fêmea. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o macho, aleluia, ele tem que se esforçar para pegar o graveto, ela está observando. E deixa eu te dizer uma coisa, aplicando para a nossa vida pessoal, não é de maneira diferente. Enquanto nós vivemos na sociedade, aleluia, estamos sendo observados por águias. A mulher, quando ela é águia, ela sabe escolher bem o seu casamento, e é por isso que essa mensagem é uma mensagem apropriada para ministrar na igreja do Senhor, porque o casamento é a decisão mais importante, é uma das decisões mais importantes que nós tomamos em nossas vidas. E é preciso que tanto o homem esteja atento às atitudes da mulher, como a mulher ela esteja atenta às atitudes do homem, para depois não pagar o preço, para depois não sofrer as consequências do erro da sua escolha. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, a águia, ela precisa ter atitude. Para poder começar, aleluia, o seu processo de paquera, ela precisa pegar um graveto, e o homem ele precisa escolher a mulher que tenha atitude de tomar, aleluia, certas iniciativas, observar as suas atitudes, aleluia, antes do casamento, antes de um contato pessoal, para depois ele se aproximar, principalmente quando se trata no meio evangélico, porque, aleluia, não é normal esse contexto que nós vivemos do casa separa, casa e separa, casa e separa. Confesso para os irmãos, aleluia, que eu já passei por esse processo, por não ter sabedoria, por não ter conhecimento, por não ter a espiritualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse não é um processo normal no meio da humanidade, tem se tornado comum nos dias atuais,
mas é contra a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, as mulheres, elas precisam, aleluia, ter a sabedoria, ter a visão que a águia tem, o cuidado que a águia tem, a atitude que a águia tem, aleluia, para saber escolher o seu parceiro, um homem, aleluia, que possa trazer para ela segurança, que possa trazer para ela um conforto, que possa trazer para ela, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aquilo que ela precisa, não apenas, aleluia, como uma parasita, mas ela também fazendo a sua parte, porque o casamento é um trabalho em equipe. Por isso, as mulheres, elas precisam ter sabedoria na hora de fazer essa escolha, porque muitas e muitas vezes, aleluia, o homem se precipita e, aleluia, ele não olha as atitudes na pressa, ele toma atitudes precipitadas e depois ele vai pagar o preço. Assim é na vida das mulheres, muitas e muitas vezes ela não tem a paciência de esperar, de fazer os testes necessários, se precipita e depois vem o preço. Atenção, precisamos, aleluia, esperar o processo do tempo, precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, observar, aleluia, a vida uns dos outros. Quando eu digo observar a vida uns dos outros, não é casar por interesse naquilo que a pessoa tem, mas casar com interesse naquilo que a pessoa é, porque há muitos ricos que caminham para o fracasso, aleluia, por causa das suas atitudes, por causa das suas ações, e há muitos pobres que caminham para uma vida de êxito, para o sucesso, aleluia, por causa das suas ações, estão em ascensão. Então, aleluia, não podemos escolher por aquilo que a pessoa tem no momento, mas por aquilo que ela é. Muitas e muitas vezes a pessoa é pequena por falta de oportunidade, pequena, eu digo, na posição que ocupa, na condição social que vive, aleluia, mas por dentro existe um gigante, existe um guerreiro, existe uma pessoa preparada para ter uma família, para lutar pelos seus sonhos, lutar pelos seus projetos, lutar, aleluia, para vencer os obstáculos do dia a dia. E essa é uma característica que tem que haver no homem, tem que haver na mulher, louvado seja o nome do Senhor, para que o casamento ele venha fluir, para que o casamento venha dar certo. Por isso, os homens precisam também estar atentos, aleluia, para superar os obstáculos, para estar focado, para ter determinação, para alcançar os seus projetos, para realizar os seus sonhos, louvado seja o nome do Senhor. Precisa ter meta, ter objetivo, saber aonde quer chegar, aleluia, e precisa ter determinação para manter aquilo que conquistou, porque muitas e muitas vezes conquistar é fácil, manter o que conquistamos é que é difícil, manter o padrão de vida que conquistamos é que é difícil, como foi dito anteriormente. Às vezes existem pessoas que são bem-sucedidas, mas que estão caindo, e pessoas que estão embaixo, que são pobres, aleluia, financeiramente falando, mas que estão em ascensão, que estão crescendo, aleluia, porque tem sabedoria, tem visão de águia, tem atitude de águia, louvado seja o nome do Senhor. Devemos estar preparados para avançar, para conquistar, para manter o que temos. Sabe por quê? Porque o dia mau ele vem sobre a vida de todo homem, de toda mulher. E é por isso que a mulher ela procura inconscientemente a proteção do homem, ela procura inconscientemente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as características de um líder guerreiro, aleluia, que ofereça a ela segurança nos dias maus, e isso é feito de maneira inconsciente. Louvado seja o nome do Senhor. E neste ponto da mensagem, aleluia, eu quero relatar acerca de um testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não terei nenhum problema, aleluia, com a minha esposa em compartilhar esse testemunho com vocês, porque tudo que nós vivemos é para honra e glória do Senhor Jesus e para aprendizado para as nossas vidas. Eu, como era novo convertido, estava solteiro, aleluia, procurando, aleluia, uma mulher para casar. Eu iniciei uma paquera sem a instrução de um profissional. Eu iniciei uma paquera, louvado seja o nome do Senhor, sem a instrução de um profissional. Entrei, louvado seja o nome do Senhor, e nessa, aleluia, rolou algumas conversas, umas conversas bacanas, porque a mulher era uma águia. Um dia ela chegou para mim e ela me fez uma pergunta, e aquela pergunta ela bateu na
minha cabeça, ela desceu e entrou no meu coração e ficou gravada no meu coração, porque eu achei uma pergunta diferente, eu entendi realmente o que ela estava falando. Enquanto a gente conversava, louvado seja o nome do Senhor, ela chegou para mim e perguntou se eu tinha facilidade de falar em público, de falar em multidão para muitas pessoas. E quando ela me fez aquela pergunta, eu me senti, aleluia, meio que acuado. Eu me senti, aleluia, que aquela pergunta era muito pessoal, muito objetiva, muito profunda e muito espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E eu respondi, eu falei, um dia você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não queria me engrandecer, não queria me colocar um passo à frente, nem um passo atrás, nem diminuir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falei, um dia você vai ver se eu consigo falar em multidão ou não, porque eu sabia que aquela pergunta era decisiva. Louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, na ocasião até compus uma música para essa pessoa, era novo convertido. Louvado seja o nome do Senhor, e ficou por isso mesmo. Louvado seja Deus. Mas essa pergunta é uma pergunta de águia. Aquela mulher, talvez consciente ou inconscientemente, ela me fez uma pergunta acerca do que ela procurava. Aleluia, no momento eu não entendi se ela realmente procurava um homem que fosse competente, capacitado, aleluia, para assumir a linha de frente, para tomar a postura de frente, ou se ela queria um homem mais retraído. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu entendo que aquela pergunta era objetiva, era pergunta de águia, porque Deus falou no meu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu senti que havia um diferencial nessa pergunta, nesse questionamento. E é nisso que, aleluia, nós precisamos entender. Nós precisamos saber o que queremos, aonde queremos chegar, e precisamos ter um cuidado, aleluia, na hora de escolher o nosso cônjuge, para que depois nós não venhamos pagar um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Para que depois, aleluia, não seja tarde demais quando tomar a decisão. Nós precisamos tomar a atitude certa na hora certa. Essa mulher, ela jogou o graveto. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, aleluia, aleluia, a águia inconscientemente ela jogou o graveto. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez eu tenha sido reprovado ali, porque eu não tinha a visão de águia, eu não tinha a sabedoria que tenho, o conhecimento que tenho. Mas hoje eu tenho a sabedoria e o conhecimento para passar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa ter visão de águia. Precisa ter visão de águia na hora de escolher o seu cônjuge, porque é uma decisão muito importante. Você vai passar o resto da sua vida ao lado desta pessoa. E depois não adianta se arrepender, aleluia, e por qualquer motivo jogar fora. E eu quero nesse ponto da mensagem, aleluia, por meio da revelação desta palavra, te dizer que se você errou na escolha, aguenta firme aí. Não adianta colocar a culpa em Deus não. Sabe por quê? Porque a escolha é feita por você. A escolha do seu casamento é feita por você. Muitas e muitas vezes estamos orando por um casamento, aleluia, e o inimigo, ele ouve que nós estamos orando por um casamento e ele manda, aleluia, um prato na frente. E às vezes, por não ter uma espiritualidade, não ter uma profundidade espiritual de esperar o tempo de Deus, acabamos, aleluia, agarrando o primeiro prato, achando que é Deus que está preparando, e na verdade, às vezes não é Deus que está preparando, é porque o inimigo, ele ouviu a tua oração e ele mandou. Normalmente o que vem primeiro não é enviado por Deus. Muitas e muitas vezes, aleluia, é quando estamos em campanha de oração que nós precisamos ter cuidado. É quando estamos em campanha de oração que nós precisamos ter cuidado, porque é justamente ali que o inimigo, ouvindo a nossa oração, ele cria uma brecha, aleluia, para minar os nossos sonhos, atrapalhar os nossos projetos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que é escolhido de Deus, que é escolhida de Deus,
Ainda que você erre no processo, você tendo fé em Deus, Deus é Deus para consertar o teu erro. Deus é Deus para transformar, aleluia, a maldição em bênção, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Ele transformou água em vinho, louvado seja o nome do Senhor, Ele pode transformar a maldição em bênção, aleluia. Aguenta firme aí, se você errou no processo, se você errou na escolha, aguenta firme aí, porque o nosso Deus é o Deus que pode transformar a minha e a tua vida. Porque a separação ela só é permitida em caso de traição. E deixa eu te dizer uma coisa, como eu estava falando, o dia mau ele vem. E nesse momento aqui nós aprendemos muito acerca da escolha do casamento, acerca da lição que a águia nos ensina, louvado seja o nome do Senhor, acerca da vida. Precisamos aprender como águias, nós, aleluia, precisamos viver como águias, ter uma visão aguçada, louvado seja o nome do Senhor, ser ágil na caçada, louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. E o dia mau, ele vem, e o dia mau, ele chega também na vida da águia. Nós sabemos que a águia ela vive de 70 a 90 anos. Mas quando chega um tempo da sua vida, aos 40 anos, louvado seja o nome do Senhor, ela precisa tomar uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Se ela quiser viver até os 70, se ela quiser viver até os 90, ela precisa tomar uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Aos seus 40 anos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela precisa escolher a vida ou a morte. Sabe por quê? Porque as penas que antes eram lindas e formosas, agora estão pesadas demais. As garras, aleluia, que eram afiadas, aleluia, ágil para a caçada, louvado seja o nome do Senhor, estão grandes demais e não presta. O seu bico, aleluia, que era afiado para degustar as presas, agora está velho, está curvado e não presta mais. Louvado seja o nome do Senhor. E ela precisa tomar uma atitude, ou ela se entrega para o fracasso. Louvado seja o nome do Senhor, ou ela luta pela sua própria vida. Mas o processo de lutar pela sua própria vida tem um preço a ser pago. O processo da renovação tem um preço a ser pago. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora com as penas pesadas, com as garras grandes e curvadas, o bico encurvado, louvado seja o nome do Senhor, ela não consegue mais a sua presa fresca de todos os dias, ou ela morre de fome, aleluia, ou ela passa pelo processo de renovação. Os pódios do passado, louvado seja o nome do Senhor, os troféus do passado, as glórias do passado já não servem mais. Ela precisa de novas conquistas, ela precisa de carne fresca todos os dias para se alimentar, para sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. E ela precisa tomar uma atitude importante na sua vida, um processo de renovação. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ser renovados, renovado na fé, renovado, aleluia, como homem, renovados como mulheres, renovado de maneira espiritualmente, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Precisamos passar por algumas mudanças, ainda que o processo de mudança seja doloroso, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque quando nós passamos pelo processo da mudança, louvado seja o nome do Senhor, a vida nos esperando do outro lado. Deixa eu te dizer uma coisa: a morte pode estar batendo na tua
porta, a morte pode estar te rodeando, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus te trouxe até aqui para que você seja renovado. Deus te trouxe até aqui para que você seja cheio da graça, cheio da esperança, para que você possa aprender com essa mensagem, para que você possa passar pelo processo de renovação. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, a águia, louvado seja o nome do Senhor, ela toma uma decisão de lutar pela vida. Mas para que ela possa lutar pela sua vida, ela sabe o processo doloroso que ela tem que enfrentar. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você esteja passando por um momento difícil, esteja passando, aleluia, por alguma enfermidade, precisando passar por uma cirurgia, passar por uma quimioterapia, por algum tratamento. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: faça como a águia, enfrente o processo. Louvado seja o nome do Senhor. Seja renovado e ganhe vida para a tua vida. Renovação da saúde. Nesse momento, aleluia, a águia, ela precisa se isolar. E ela, para se isolar, porque ela não consegue mais caçar como era antes, não consegue mais viver como era antes, ela procura um lugar, aleluia, isolado, louvado seja o nome do Senhor, onde tem a alimentação fresca do dia a dia, onde tem roedores para que ela possa se alimentar, porque ela não pode mais sair para caçar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o que chama a atenção é que se a águia ela se entregar, ela morre. Mas se ela se entrega, se ela lutar, aleluia, pela renovação, ela ganha outro tempo de vida. Deixa eu te dizer uma coisa: não se entrega não, luta pela renovação e ganha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado em tua vida. E a águia, ela se isola, procurando um lugar onde ela sabe que vai ter um alimento mais fácil para o seu dia a dia, porque ela só come presas frescas. Louvada, isolada, ela precisa bater com o seu bico na pedra, porque o seu bico não presta mais para matar. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é um processo demorado, sabe por quê? Porque ela tem que fazer em 3 etapas. Ela não pode fazer de uma vez, porque sem o bico ela consegue caçar ainda com as garras, que estão fracas, mas dá para pegar pequenos roedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela bate com o seu bico na pedra, até que o seu bico venha a cair e venha dar lugar a um bico novo. Louvado seja o nome do Senhor. Há momento que nós precisamos trocar o nosso bico. Quando fala de trocar o bico, fala trocar o nosso palavreado. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Ei, deixa Deus trocar as tuas palavras, deixa Deus se transformar em um arauto, aleluia, um evangelista na terra do vivente, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas venham a ser alcançadas por meio da tua vida. Ela bate com o bico na pedra até o seu bico cair. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que o bico cai, ela precisa esperar ele crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque se ela, aleluia, louvada, ela precisa do seu bico para arrancar as suas garras, e começa a nascer ali um bico novo. E começa a nascer a esperança. Primeiro processo já foi superado, a primeira dor já foi superado. Imagina como é difícil bater com o bico na pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós precisamos bater com a nossa boca na pedra, que é Cristo, em oração, em jejum, em consagração, para que as nossas palavras sejam transformadas, sejam mudadas para que haja salvação por meio de nós.
Depois que o bico cresce, ela precisa arrancar as suas garras, que já estão velhas. É um processo doloroso. Se você quiser saber o tamanho da dor, experimenta arrancar uma de suas unhas. O processo é doloroso. Com seu bico ela começa a arrancar as suas garras. As glórias do passado não mais adiantam, os pódios, os troféus do passado não adianta. Ela precisa de atitude, precisa de uma nova decisão. Deixa eu te dizer uma coisa por meio da revelação desta palavra. Está na hora de compor hinos novos, de ministrar uma mensagem nova, fazer novas obras de caridade, escrever um cântico novo, porque as glórias do passado já não te bastam mais. Os pódios do passado, a glória do passado não serve mais. Precisa arrancar as garras. Quando fala de garras, muitas e muitas vezes a garra pode ser a maldade, aquilo que tenta destruir. Deixa eu te dizer uma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter as nossas garras trocadas, o bico quebrado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós falamos de garra, nós falamos de pés. Quando falamos de pés, nós falamos de preparação do Evangelho. Nós precisamos bater com o bico em Cristo, bater com o bico na palavra. Louvado seja o nome do Senhor, preparando os nossos pés para a proclamação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E então, depois que ela arranca, louvado seja Deus, as suas garras, ela precisa esperar crescer. Sem um ela vive, mas sem os dois ela não vive. A suria ela vai. Está na hora de voltar a orar como era antes. Está na hora de voltar a jejuar como era antes. Está na hora de voltar a ler a palavra como era antes. As glórias do passado não te darão vida. O bico do passado, a unha do passado não te dará mais vida. E depois que as suas garras crescem, ela precisa arrancar as suas penas, uma por uma. Não é fácil. Já experimentou fazer uma depilação na barba? Louvado seja o nome do Senhor. É um processo doloroso arrancar as penas, mas ela precisa passar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela está preparada a enfrentar este processo. Sabe por quê? Porque ela é águia, ela foi feita para viver nas alturas. Deixa eu te dizer uma coisa, você é águia, você foi feito para viver nas alturas. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Esse processo não é o fim, é hora da renovação, é hora da transformação, para que o nome do Senhor seja glorificado em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E as suas penas crescem. Quando fala de penas, fala de vestes. As nossas vestes precisam ser mudadas. Na hora da renovação, as nossas vestes precisam ser mudadas. Vestes não é uso e costume, é pudor e modéstia. Vestes não é uso e costume, é pudor e modéstia. Precisa trocar as penas, trocar as vestes, precisa passar pela renovação. Louvado seja o nome do
Senhor. Ela espera as suas penas crescerem. Aleluia. E após as suas penas crescerem, louvado seja o nome do Senhor, ao cabo de 150 dias, aproximadamente 5 meses, ela está pronta para um novo voo, está pronta para uma nova caçada, está pronta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para voar rumo à vida e viver a plenitude do que Deus deu para ela. Deixa eu te dizer uma coisa: após você passar pelos 3 processos, louvado seja o nome do Senhor, esteja pronto para voar para lugares altos, esteja pronto, aleluia, para voar nos céus, aleluia, e contemplar do alto as maravilhas que Deus fez na tua vida. Às vezes parece que é tarde demais, às vezes pensamos que estamos velhos. Quando você achar que está velho, é hora do renovo. Ou você se entrega, ou você se renova. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de renovo, nós falamos de saúde. O homem, ele vive bem até os 30 e poucos anos, passado dos 40. Existem alguns procedimentos que precisam ser tomados. Processo de renovação, exames. Homem, exame de próstata, mulher, exame de mama, mamografia. Processo tem que passar. É humilhante, mas se Deus quiser, vai ter que passar. Essa é a revelação da palavra. A palavra de Deus é cuidado, a palavra de Deus é saúde, a palavra de Deus é ensinamento, a palavra de Deus é sabedoria. Não adianta se entregar à ignorância, não adianta, não adianta. Passa pela humilhação, passa pelo processo, glorificando o nome do Senhor. Bate o bico na pedra, arranca as garras, troca as leis, arranca as penas. E esteja preparado para voar nas alturas, para fazer novas caçadas, novas campanhas de orações, novos jejum, aleluia, novas pregações, hinos e cânticos e louvores a Deus, porque a caminhada é longa, aleluia. Precisa escolher entre a vida e a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é saúde. E olha onde nós chegamos com o estudo acerca da águia. Olha o que a águia nos ensina. Que lição maravilhosa, que conhecimento maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa passar pelo processo, precisa cuidar da saúde. Há momentos que nós precisamos, aleluia, não somos mais meninos, nós precisamos de uma caminhada. Há momentos que não somos mais meninos, nós precisamos tomar um remedinho de pressão no dia a dia. Se for preciso, não haja lugar para a ignorância. Toma um remedinho, toma um comprimidinho. Louvado seja o nome do Senhor e ganha vida. Passa pelo processo, bate o bico na pedra, arranca as garras, tira as penas. É mudança, é renovação, é transformação para quem quer viver. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a águia, precisamos, aleluia, às vezes escolher entre a vida e a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O preço da renovação tem que ser pago. Não dá para desviar o caminho. Precisamos passar pela renovação. É viver ou morrer. Qual que você escolhe? Esta é a palavra revelada nesta noite, nesta oportunidade para a tua vida.
Quando somos crianças, nós não precisamos tomar quase nada de remédio, mas a idade chega, precisa passar pela renovação, precisa, aleluia, viver até os 90 anos, quer viver até os 90 anos, quer adorar o Senhor até os 90 anos, quer voar, quer caçar até os 90, passa pela renovação. Ah, meus irmãos, e assim também na vida espiritual. Há muitas e muitas vezes nós começamos a caminhada com Cristo no primeiro amor. É campanha de oração, é jejum, é campanha de oração, é jejum, é obediência, é leitura da palavra, é um louvor novo, é uma composição. Eu já cheguei a escrever 10 hinos em um único dia. Eu escrevi 2 hinos em um único dia. Louvado seja o nome do Senhor, e ambos estão gravados no mesmo CD, para a glória de Deus. A gente vai ficando velho, a gente vai encostando o cajado, a gente vai se acomodando no jejum, vai se acomodando na oração, vai se acomodando na ministração da palavra. Acha que sabe tudo e não lê mais a Bíblia Sagrada. Acha que sabe tudo, não busca mais o Senhor em oração. É hora do renovo espiritual, é hora da transformação, é hora da mudança, é hora de bater com o bico na pedra, é hora de comer o rolo. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de preparar os pés para a preparação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de trocar as vestes. Não podemos olhar para trás nem voltar para trás. Nós precisamos ser renovados, ser transformados, passar pelo renovo, passar pelo processo para que o nome do Senhor seja glorificado. As vestes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O lugar onde pisamos, aleluia, louvado seja Deus. E as palavras que saem de nossa boca precisam ser renovadas. Deus é o Deus que tem renovação. Deus é o Deus que tem transformação para as nossas vidas. Volte ao primeiro amor. Volte a orar como antes, pregar como antes, buscar os dons como buscava antes. Não se contenta, aleluia, com a quantidade de almas que você já ganhou. Sabe por quê? Porque, aleluia, ela vive de carne fresca. As glórias do passado ficaram no passado. As glórias do passado não te servem mais. Os pódios do passado não te servem mais. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de buscar alimento novo. É hora de nova vida. É hora de transformação. É hora de mudança para a minha e para a tua vida. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. Uma mensagem que traz um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas. Uma mensagem que traz, aleluia, um ensinamento glorioso para as nossas vidas. Mas não basta apenas ouvir, não basta apenas aprender, é preciso colocar em prática. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A águia sabe do processo, mas ela tem que passar pelo processo. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de pôr em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, aleluia, por aqueles que estão buscando um casamento. Vamos orar ao Senhor nesta noite pelas mulheres, pelos homens que buscam casamento. Vamos orar nesta noite por aqueles que estão passando pelo dia mau. Vamos orar nesta noite por aqueles que estão acomodados, que precisam de um renovo. Vamos orar nesta noite por aqueles que precisam ser levantados, que estão caídos, que estão mortos espiritualmente. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição e da vida. Ele há de ressuscitar até mesmo os que estão mortos por meio desta oração. Oremos ao Senhor.
Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós apresentamos diante do Teu altar, Senhor, as pessoas, Senhor, que buscam um casamento, Senhor, que buscam uma vida de comunhão, Senhor, Senhor, a dois, que o Senhor possa dar direção às mulheres, direção aos homens, Senhor, cuida dos Teus servos, das Tuas servas, Pai, para que não venha aceitar os pratos que o inimigo oferece, para que não venha cair nas ciladas do inimigo. Senhor, ajuda, Senhor, os Teus servos para não desistir do graveto, para ir em busca do graveto, Pai, para que sejam aprovados, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus nós apresentamos, Pai, Senhor, toma em Tuas mãos, guarda, guia, livra de todo mal. Apresentamos, Pai, aqueles, aleluia, que estão precisando passar pela renovação, aqueles que estão acomodados, que não lê mais a Tua palavra, que não ora mais, que não jejuma mais, que não estuda mais a Tua palavra, aqueles que pararam de compor, aqueles que pararam de pregar, Senhor, mas estão frios, Senhor, na Tua obra, Pai. Renova nesta noite, aviva nesta noite, não pelo poder da minha voz, mas pelo poder do Teu Santo Espírito. Visita nesta noite, ó Pai, renova, Senhor, o ânimo, renova os projetos da nova vida. Aqueles que estão passando, Pai, por um processo de enfermidade, Pai, visita nesta noite, dá estratégia, dá sabedoria para se cuidar, para passar pelo processo. Esteja com ele, com ela no processo, guardando, guiando e livrando de todo mal. Oramos por aqueles que estão caídos, Pai, para que o Senhor venha levantar. Oramos por aqueles que estão mortos, para que o Senhor venha ressuscitar por meio desta palavra, Pai. Guarda, guia, livra de todo mal, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da ressurreição e da vida. Deus, é isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.